Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Hoje nós vamos conversar sobre a doença de Alzheimer. Nós sabemos que a doença de Alzheimer é um dos maiores temores dos nossos idosos. Se você não leu ainda o artigo que eu publiquei no meu blog sobre o assunto, eu falei sobre isso, né? Entre os cinco maiores medos dos idosos, entre eles está a doença de Alzheimer, as demências em especial, mas o Alzheimer que é a demência mais predominante entre os nossos idosos. E eu tenho recebido várias mensagens pelo Facebook, no grupo do WhatsApp, também no Instagram, me pedindo para que eu abordasse esse tema, o tema da doença de Alzheimer. Então hoje você vai aprender inúmeras novidades, várias coisas que eu tenho certeza que ainda não te contaram, que você ainda não sabe sobre essa doença. Então eu peço que você fique atento, pegue caneta e papel, anote aí as suas perguntas e depois digite aqui para mim, para que ao final da live eu possa te responder, porque hoje que eu vou trazer são realmente muitas novidades, são novidades que você não vai ouvir provavelmente no consultório médico, que você não vai ouvir nas redes aí de televisão. Então fique atento, porque o que eu tenho para trazer hoje realmente é muito valoroso para você, tá? Quero dar uma boa noite para Lourdes Silva, seja bem-vinda, aos demais também uma boa noite, é um prazer ter todos vocês por aqui. Eu me chamo Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento humano e trabalho aí já há algum tempo nas redes sociais também, né? Facebook, Instagram, YouTube, também no meu blog, trazendo sempre novidades, sempre informações sobre saúde da pessoa idosa e também sobre saúde dos cuidadores de idosos. Então, se você é idoso, é profissional de saúde, é cuidador, é cuidadora, é familiar de idosos, então você deve ficar aqui, deve me acompanhar, porque eu sempre vou trazer muitas novidades e muitas informações para você, tá bom? Quero dar uma boa noite para Carmen Lúcia, uma boa noite para Antônia Estrela também, seja bem-vinda, Antônia. Uma boa noite para Raimunda também, prazer, Raimunda, ter você por aqui. Peço que desde já comece a compartilhar, gente, porque realmente são informações raras, de estudos recentes, que a gente não vê por aí, que as pessoas não vão falar. Felizmente, nós temos uma indústria farmacêutica muito forte e que não quer, na verdade, que se descubram, né? Que a gente descubra as causas da doença de Alzheimer. Não quer que isso chegue a você, que essa informação chegue a você. Então, por isso é importante que você receba essa informação e que você me ajude compartilhando para que essa informação chegue a mais pessoas, para que você que é idoso possa prevenir essa doença. Você que é familiar de um idoso que tem a doença de Alzheimer, que tem medo também de futuramente desenvolver essa enfermidade, você precisa ficar atento ao que eu vou falar aqui hoje, para que essa doença, para que você possa afastar essa doença para bem longe de você, porque hoje você vai aprender que isso é super possível, tá bom? Alzheimer não é uma sentença, mesmo que você tenha alguém na sua família que tenha doença de Alzheimer, mesmo que você porte o gene que está associado aí à doença de Alzheimer, é super possível você prevenir, você fugir dessa doença, jogá-la para bem longe de você e ter uma longevidade aí muito mais extensa, viver muitos anos com muita saúde ao lado dos seus filhos, ao lado dos seus netos, porque não tem coisa pior no mundo do que a gente perder a memória, não é verdade? Infelizmente, muitas vezes por desconhecimento, né, o idoso ele apresenta lapsos de memória, começa a ter dificuldade para se expressar, dificuldade para entender, dificuldade para lidar com questões de banco, com contas, e muitas vezes o familiar, por desinformação, não observa que isso pode ser o desenvolvimento da doença de Alzheimer e pouco é feito nesse sentido, né? Então hoje você vai aprender quais são os sintomas iniciais, o que é realmente a doença de Alzheimer, o que pode ser feito para poder prevenir, tá bom? Quero dar uma boa noite para Sônia Regina, para Márcia Muniz também, para Luana Rocha, a doutora Luana Rocha, está aqui presente acompanhando a gente também. Seja bem-vinda, Luana, prazer ter você por aqui. E já, então, eu já vou começar essa live, porque realmente são muitas informações que eu tenho para trazer para você. Então, é importante que a gente já inicie a live desde já e, ao final, vou respondendo as perguntas de vocês, os questionamentos, porque sempre é um prazer para mim conversar com vocês, tirar as dúvidas e fazer com que vocês tenham informações, né? Porque, como eu sempre digo, quando nós somos informados da melhor forma possível, com informações concretas, de fácil acesso,
com uma linguagem simples, a gente pode se posicionar, a gente pode escolher o que a gente quer para a nossa vida, né? E no caso da doença de Alzheimer, você, acessando as informações que eu vou te passar hoje, você vai poder optar. Não, eu não quero desenvolver essa doença, então eu vou me posicionar de determinadas formas, eu vou adotar determinadas atitudes para que eu não tenha essa doença. Então hoje você vai ter esse poder, eu espero te ajudar aí nesse processo. Então eu peço que você me acompanhe, então, ao longo dessa live e compartilhe, tá bom? Uma boa noite aí para a Luísa, para o Luiz Carlos também, seja bem-vindo. E vamos já iniciar então a live, né? Bom, gente, no Brasil, as pesquisas dizem que nós temos pelo menos 2 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. Mas esses dados, eles são bem defasados, na verdade, né? Se você for olhar as reportagens, olhar as publicações que nós temos nas redes sociais, na televisão, você vai ver que desde 2010, 2012, eles vêm repetindo essa mesma informação. Mas nós que trabalhamos na área de saúde, nós sabemos que tem muito mais idosos com a doença de Alzheimer. Isso tudo tem a ver com uma geração que vem adotando hábitos de vida muito ruins, e você vai aprender sobre isso hoje também. E por isso nós que trabalhamos na área de saúde, nós já sabemos que provavelmente aí nos próximos anos, 2030, 2040, nós teremos aí um boom de pessoas com a doença de Alzheimer e possivelmente pessoas jovens também, tá? Ao longo do mundo já se espera que em 2050 a gente tenha pelo menos 160 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. Isso significa dizer que muitos idosos não terão mais qualidade de vida, seus familiares também estarão estressados, cansados, com dificuldades, porque nós sabemos que não é fácil cuidar de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, você precisa de recursos financeiros, você não encontra isso nos serviços públicos, infelizmente. Então, muitas vezes o familiar ele tem que parar de trabalhar para cuidar dessa pessoa. Se essa pessoa tem uma aposentadoria, aí vai ser possível viver, mesmo que de forma básica, com essa aposentadoria, mas muitas vezes esse idoso nem aposentadoria ele tem. E mesmo que tenha, normalmente a aposentadoria é muito baixa. Isso faz com que os familiares enfrentem grandes dificuldades, né? Porque não tem condições de pagar cuidadores, tem que cuidar sozinhos, né? Geralmente é uma mulher, é uma filha que cuida, é uma esposa que cuida, é uma neta, e essa pessoa tem que parar de trabalhar para cuidar e não consegue apoio de outras pessoas. Então, se a gente imagina, né? 2050, 160 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer, como que vai ser isso? Então é importante que a gente aprenda a prevenir então essa doença, a ocorrência dela, e aprenda também, é claro, a cuidar das pessoas que já têm a doença de Alzheimer, tá? E aí eu quero explicar para vocês os primeiros sinais da doença de Alzheimer. O primeiro sinal é a repetição, tá? Os sinais iniciais ali, que na verdade hoje a gente já sabe que quando as pessoas apresentam esses primeiros sinais, elas já estão desenvolvendo a doença de Alzheimer por volta de 10, 15 anos antes. E aí depois de 10, 15 anos que vão surgir esses primeiros sinais. O primeiro deles é a repetição. A pessoa se torna muito repetitiva, ela te faz a mesma pergunta várias vezes, ela te conta a mesma história inúmeras vezes, ela não lembra que ela já contou. Essa pessoa, ela perde objetos também, e muitas vezes ela acaba acusando um outro familiar de roubo, porque ela não sabe onde ela colocou, e ela coloca esses objetos em locais inusitados. Uma outra característica inicial da doença também é a dificuldade para pronunciar nomes, tá? Às vezes, durante uma frase, essa pessoa, ela vai dizer para você o seguinte, que a palavra está ali na ponta da língua, mas ela não consegue falar, ela não consegue se lembrar. Então, muitas vezes, ela não vai conseguir concluir uma frase, ela vai trocar uma palavra pela outra, ela vai perder objetos, como eu falei, ela vai ter dificuldades para nomear os objetos, para nomear, para dar nome às pessoas. De início, claro, as pessoas que ela menos vê, que ela menos convive, e com a avançada doença também os seus próprios familiares, né? E aí que coisa triste você não ser reconhecido pelo seu pai, pela sua mãe, e por outro lado, quanto que é difícil para ele também conviver com pessoas que ele agora desconhece, né? Por isso que muitas vezes o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele fica agressivo, e aí é difícil para o familiar lidar com essa situação, sim, é claro, mas é importante saber que ele não te reconhece mais, então para ele você é uma pessoa estranha. Então, com a avançada doença vão surgindo muitos outros sintomas, mas os principais são a repetição, a desorientação também, tá? Essa
essa pessoa ela começa a ficar desorientada no tempo e no espaço. Isso significa o seguinte, que ela começa a ter dificuldade, se ela é uma pessoa que dirige, por exemplo, ela começa a se perder no bairro onde ela já está acostumada a viver, já vive 10, 20, 30, 40 anos ali, já está acostumada a transitar e ela começa a se perder nesse espaço, tá? Em relação ao tempo também, essa pessoa começa a perder os compromissos porque ela não se lembra mais qual é o dia, que dia é, se hoje é segunda, terça, quarta, se é início, final de mês, ou seja, ela se perde aí no calendário e ela começa a perder muitos compromissos e com isso, é claro, que ela vai ter problemas relacionados à sua vida, à sua rotina, problemas bancários, problemas com dívidas, porque ela não consegue mais administrar essa situação. E uma outra característica inicial também é que essa pessoa, ela começa a ter dificuldades para processar informações e para se expressar. Você vai perceber que essa pessoa fica mais irritada no meio de conversa, especialmente se tiver muitas pessoas conversando ao mesmo tempo, porque ela vai ter dificuldade para assimilar as informações e também para expressar o que ela quer falar. E aí, além disso, como eu falei, ela pode se perder ao longo dessa explicação, ao longo de uma frase que ela está, na verdade, elaborando. Então, esses são os sintomas iniciais da doença e a gente vai falar posteriormente, claro, da primeira fase, segunda, terceira, até a fase final da doença de Alzheimer. Hoje o que eu trago para vocês são esses sinais iniciais, então se você percebe que alguém está com esses sinais, é importante encaminhá-la para um geriatra, um psiquiatra, tá? Para que seja para que seja feita uma avaliação ou um neurologista, tá bom? Percebeu esses sinais, já encaminhe, tá? Mas aí, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, desde o início, por volta do início do século passado, quando foi descoberta a doença de Alzheimer pela primeira vez, quando foi nomeada, foram feitas as primeiras pesquisas, foram feitas autópsias no cérebro dessas pessoas, e aí percebeu-se que havia um acúmulo de placas beta-amiloides. Essas placas, elas são como se fosse um chiclete que vai grudando ali nos espaços entre os neurônios e vai impedindo a comunicação entre esses neurônios. Com isso, o que acontece? Não há comunicação, a gente vai perdendo as nossas memórias, a gente vai perdendo a nossa funcionalidade e os nossos neurônios também vão morrendo. E aí, o que veio acontecendo? A partir de então, descobriu-se, né, que havia essas placas beta-amiloide no cérebro de quem tinha doença de Alzheimer e as pesquisas começaram a focar em destruir a construção dessas proteínas beta-amiloide ou destruir aquelas proteínas, né, essas placas que já estão instaladas no cérebro de quem tem a doença de Alzheimer. Só que o que vem acontecendo, essa insistência em manter as pesquisas só nisso, não vem trazendo bons resultados. O que vem sendo observado é que os medicamentos, né, a gente, por exemplo, desde 2003 que nós não temos novos medicamentos para a doença de Alzheimer, para vocês terem noção, né, do estado aí de calamidade quando a gente pensa nessa questão da monoterapia, de você olhar para a doença de Alzheimer somente nessa forma tradicional, tá? Então, todos os medicamentos que foram criados desde o século passado até agora para diminuir a formação dessas placas beta-amiloides, eles tiveram efeitos adversos para essas pessoas e trouxeram, na verdade, até maiores problemas para quem já estava com esse déficit cognitivo. Então, nenhuma dessas drogas que foram pesquisadas para destruir essas placas beta-amiloide foram aprovadas até o momento. Nós temos outras medicações que são utilizadas e que o objetivo delas não é curar a doença de Alzheimer e também não há interferência nessa questão da construção das placas beta-amiloides, tá? Então, essas medicações, qual é o objetivo delas? Controlar os sintomas da doença por determinado tempo, porém, com elas não é possível curar a doença de Alzheimer. Então, a explicação tradicional ela está fadada ao fracasso. As medicações que hoje são utilizadas, né, como monoterapia, acredita-se, então, de acordo com essa explicação tradicional, que a doença de Alzheimer é uma só e que a intervenção deve ser feita apenas com medicação e que não há cura até o momento para a doença de Alzheimer. Essa é a explicação tradicional. Porém, ao longo das últimas décadas, cientistas lá da Universidade da Califórnia, eles chegaram à conclusão que não é só uma doença de Alzheimer. Existem 3 subtipos da doença de Alzheimer. E esses 3 subtipos da doença de Alzheimer são o inflamatório, atrófico e o tóxico. Eu vou explicar para vocês o que é isso para que vocês entendam. Mas, por hora, o que é interessante vocês entenderem já de cara?
que esses pesquisadores eles chegaram à conclusão que existem esses 3 subtipos e que é possível a gente intervir nas causas, nessas ameaças ao nosso cérebro e, portanto, a gente pode reverter o declínio cognitivo de quem está aí no início da doença de Alzheimer, de quem está começando, né, já tem declínio cognitivo leve, ou seja, já tem uma perda de memória, já tem algum problema de desorientação, mas ainda não tem a doença de Alzheimer. Então, eles já chegaram à conclusão que existem esses subtipos e que é possível, sim, a gente intervir e reverter, então, a doença de Alzheimer em seus estágios iniciais, tá? Então, o que acontece? Esses pesquisadores da Universidade da Califórnia eles vão dizer o seguinte: essa formação lá de placas beta-amiloide lá no nosso sistema nervoso, nos nossos neurônios, elas, na verdade, elas são uma proteção do nosso cérebro. E por que elas são uma proteção? Porque elas estão, na verdade, protegendo o nosso cérebro contra determinadas ameaças, que são as ameaças que eu vou dizer para vocês agora, que estão muito relacionadas ao nosso estilo de vida, ao nosso nível de atividade física, à forma como nós enfrentamos o estresse, ao nosso sono, se nós temos determinadas quantidades de vitaminas e de hormônios no nosso corpo ou não, né? Então, nosso cérebro, na verdade, ele produz a proteína beta-amiloide para ele fazer o seguinte: bom, eu estou sendo aqui ameaçado, né? Se a pessoa está muito estressada, está produzindo muito cortisol, está dormindo pouco, não está deixando que eu faça a limpeza no cérebro dela, que eu faça essa reciclagem, então eu vou diminuir as minhas funções, vou me proteger para eu viver por mais tempo e gastar menos energia. Eu vou desligar algumas funções dessa pessoa, eu vou manter as funções vitais, né? Que é respirar, falar, e aí vai a primeira coisa, né, que o cérebro vai aí desligando são as memórias recentes. Ele vai desligando primeiro as memórias recentes para depois chegar então em outras fases da doença de Alzheimer. Mas isso seria uma proteção contra ameaças. E quais seriam essas ameaças, né? Como eu falei para vocês, são 3 subtipos da doença. Então, o primeiro subtipo é o inflamatório. Isso significa dizer que se você vive constantemente em inflamação, se você consome muito açúcar, muito carboidrato simples, gorduras hidrogenadas, gorduras trans, se você consome muito glúten, você vai estar inflamando o seu organismo, porque o glúten ele é uma proteína inflamatória, os carboidratos eles causam inflamação no nosso organismo, claro que os carboidratos simples, principalmente farinha branca, como eu sempre falo para vocês, gorduras trans, isso tudo vai fazer com que o seu organismo fique inflamado. Quando o seu organismo ele fica inflamado, ele vai fazer com que ele vai ativar o seu sistema imunológico. Isso é bom, ok. Isso é bom se essas ameaças forem ameaças agudas em determinados momentos, né? Mas quando você tem uma alimentação muito ruim, isso faz com que você esteja o tempo inteiro fazendo com que o sistema imunológico trabalhe. Então, o seu sistema imunológico o tempo inteiro, ele vai fazer uma inflamação no seu organismo para tentar te proteger. O que acontece quando você machuca o seu dedinho, por exemplo? Você vai ver que vai surgir uma inflamação, ali no dedinho e depois aquilo ali vai fechando bonitinho, e a inflamação vai embora. Isso é o seu sistema imunológico trabalhando. Mas você imagina se você vive ali se furando, se machucando o tempo inteiro no mesmo lugar, o sistema imunológico vai continuar o tempo inteiro provocando aquela inflamação sem conseguir te proteger daquele dano que você está causando o tempo inteiro ao seu dedinho. Então, é isso que acontece, Então, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, porque a inflamação, ela também pode te trazer o tipo de Alzheimer chamado Alzheimer do subtipo inflamatório, tá? Além disso, nós temos também o subtipo de Alzheimer atrófico. Eu estou falando para vocês esses termos, um pouco técnicos e tentando explicar em palavras simples, para que essa informação chegue a vocês, para que quando vocês possam ouvir ou ler uma reportagem, como hoje saiu em um dos sites onde são trabalhadas essas questões relacionadas à doença de Alzheimer, para que você possa entender, para que você não fique mais leiga no assunto, para que você porte essa informação. E no final, é claro que eu vou abrir o espaço para que você possa fazer suas perguntas, tá? Então, segundo subtipo é o subtipo atrófico. Isso significa dizer o quê? Que o seu cérebro, ele provavelmente está com deficiência de vitaminas, deficiência de hormônios, como progesterona, como hormônio da tireoide, vitamina B12, vitamina B6, vitamina D, vitamina E.
que são vitaminas que são importantes aí para a produção, que são importantes na formação dos nossos neurônios, das nossas sinapses. Então, se você não está produzindo adequadamente seus hormônios, se você não tem essas vitaminas no seu organismo, o seu cérebro ele para de funcionar e vai surgindo então o declínio cognitivo, tá? E ainda existe um terceiro subtipo da doença de Alzheimer, que é o subtipo tóxico. E aí, como que se chegou à conclusão que existe também esse subtipo? Foram feitas pesquisas no cérebro de pessoas que tinham doença de Alzheimer após a morte, e lá foram encontradas substâncias tóxicas, ou seja, substâncias que passaram ali aquela barreira hematoencefálica que a gente fala, né? Antigamente a gente acreditava que as substâncias elas não passavam para o nosso cérebro. Hoje a gente sabe que determinadas substâncias passam sim. E aí foi observado que no cérebro dessas pessoas tinham determinadas substâncias. Então é importante que a gente se proteja então contra determinadas substâncias tóxicas, né? Especialmente metais pesados. Então é importante também que a gente cuide da alimentação, que a gente evite a alimentação industrializada, que a gente procure alimentação orgânica, tá? Que a gente se preocupe também com a questão dos micróbios e fungos. Quem já sofreu, por exemplo, mordidas de carrapatos também precisa ficar atento, precisa fazer o tratamento adequado, porque no cérebro de pessoas que tinham doença de Alzheimer, em algumas delas também foram encontradas esses fungos. Então é importante que a gente cuide disso também. Então, além dessa questão do mofo, também tabagismo, pessoas que fumam. Por que pessoas que fumam, elas têm maiores possibilidades de desenvolver a doença de Alzheimer? Justamente por conta das substâncias tóxicas do cigarro, que vão causar aí também a morte dos nossos neurônios, tá? Além disso, aquelas obturações dentárias também antigas, de prata, que eram utilizadas também. Então, lá fora, nos Estados Unidos, quem está desenvolvendo a doença de Alzheimer tem essas obturações antigas, eles retiram com um dentista que é biólogo para tirar com todo cuidado para que essa pessoa não esteja exposta, então, a essas toxinas, tá? Então, de acordo com os cientistas da Califórnia, existem esses 3 subtipos, e como existem esses 3 subtipos, também o tratamento deve ser individualizado, personalizado, né? Deve ser feito um conjunto de exames em quem está desenvolvendo aí, já está no início da doença de Alzheimer, para saber se há deficiência de vitaminas, se há deficiência de hormônios, se essa pessoa está com o organismo inflamado, e aí o que deve ser feito, mudanças na alimentação, exercícios físicos, o que deve ser feito para livrar essa pessoa desse processo inflamatório. E também, é claro, um detox aí do organismo para liberar essa pessoa dessas toxinas. E quando isso acontece lá fora, eles já estão chegando, né? Já tem vários casos aí de reversão da doença de Alzheimer. Então vejam quanto que lá fora essas pesquisas já estão bem avançadas, estão começando a chegar no Brasil. Nós já temos aí neurologistas, psiquiatras que estão adotando essa nova forma de olhar a doença de Alzheimer com muito sucesso. Mas essa informação, é claro, não chega para todos, né? Porque a gente sabe que, embora a doença de Alzheimer traga vários danos para a família, claro, para o próprio idoso, ela sustenta uma indústria farmacêutica, né? Ela sustenta uma indústria que prefere, que é claro, que essa pessoa permaneça com a doença, já que é uma doença que geralmente vai levar de 2 até 20 anos, né? Então essa pessoa vai ficar muito tempo fazendo uso de medicação caríssima, que vai bancar a indústria farmacêutica. Então lá fora a gente vem chegando aí nesse nível de pesquisa muito promissor para a doença de Alzheimer, mas aqui, infelizmente, ainda estamos aí a passos curtos, tá? E aí eu quero dizer para vocês também questões relacionadas ao estilo de vida, né? Como eu falei para vocês, subtipo inflamatório é tóxico e atrófico. Então, isso significa dizer que todos esses subtipos estão relacionados ao nosso estilo de vida. Então, se chegou à conclusão seguinte: primeira coisa que a gente deve fazer para prevenir doença de Alzheimer, para tratar quem está no início, é claro que quem está no início não teve muita perda de neurônios, né? Vai ter maiores possibilidades de retornar ao seu estágio anterior, né? Quem está no estágio mais avançado já é muito mais difícil, né? Nem por esse protocolo não se chegar ainda ao sucesso do tratamento, tá? Mas quem está no início, sim, pode adotar tudo que eu vou falar aqui abaixo, uma listagem para vocês de coisas que a gente pode fazer para prevenir a doença de Alzheimer, para ajudar quem já está desenvolvendo a doença, tá? É importante você saber, já sei que vai surgir essa pergunta, se a doença de Alzheimer é hereditária.
Quem é filho de alguém que tem a doença de Alzheimer, ele tem aí por volta de 30% a mais de chance de ter a doença. Não significa que ele vai ter. Existe um gene que algumas pessoas, alguns familiares, pode passar de um familiar para outro familiar, que é o APOE4, tá? Esse gene está fortemente relacionado à doença de Alzheimer. Mas não significa que quem tem esse gene vai desenvolver. Tá bom? Porque hoje nós já sabemos que mudanças no estilo de vida, mudanças na alimentação, pode fazer com que mesmo essa pessoa que possui esse gene não desenvolva a doença de Alzheimer. Então não precisa você se preocupar, minha mãe teve, eu vou ter. Significa o seguinte, sua mãe teve, então você precisa reforçar muito mais as dicas que eu vou dar aqui agora, porque é claro, você tem mais possibilidade de desenvolver. Então você tem que levar muito mais a sério as dicas que eu vou dar aqui para que você possa prevenir. Mas é importante desde já que você saiba que essa doença não é uma sentença. Não significa que sua avó teve, sua mãe teve, você vai ter. Porque quando você for observar tudo que eu vou te falar aqui, você vai ver que tudo depende muito do histórico. Você vai observar que essa pessoa provavelmente ela fazia tudo que eu vou falar aqui e que ela não poderia fazer. E que por isso ela chegou então à doença de Alzheimer. Então é importante que você fique atento e adote então as orientações que eu vou te dar, tá bom? Então a primeira orientação relacionada à alimentação. Como eu falei no início, é importante cortar carboidratos refinados, porque eles vão fazer que haja um aumento na insulina, vão fazer com que você tenha uma resistência à insulina, né? Você vai ter muito açúcar no sangue, com isso seu pâncreas vai trabalhar muito para produzir muita insulina e com o tempo você vai produzir uma resistência à insulina. A resistência à insulina está fortemente relacionada à doença de Alzheimer. Então é importante cortar aí alimentos que possuam farinha branca, farinha de trigo branca, produtos industrializados, tá? Gorduras também trans, porque vão causar uma inflamação no seu organismo. E como eu falei, a inflamação está relacionada a um subtipo da doença de Alzheimer, tá? Alimentos com glúten, todos nós deveríamos tirar da nossa vida, porque o glúten, ele é como se fosse um chiclete que vai grudando ali no seu intestino e ele vai causar também algo chamado hipermeabilidade intestinal, ou seja, ele vai fazer com que o seu intestino tenha com que sejam produzidos vários buraquinhos no seu intestino e bactérias ali saem do intestino e vão direto para a sua corrente sanguínea, causando então inflamação e causando também toxicidade, tá? Então por isso que é importante você evitar o glúten, porque ele é muito maléfico para a sua saúde, pode te ajudar sim a desenvolver a doença de Alzheimer. A alimentação exagerada também, a gente escuta falar há muito tempo que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Hoje a gente já sabe que isso é balela, tá? Não houveram pesquisas científicas que justificassem de fato que a gente deveria se alimentar de 3 em 3 horas. Quando a gente se alimenta o tempo inteiro, a gente fica o tempo inteiro precisando produzir insulina para tirar o açúcar do nosso sangue. E isso causa então a resistência à insulina, que vai causar inflamação no nosso organismo. Então, quanto mais você come o tempo inteiro, pior para você. Tem pessoas que comem de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, achando que isso é saudável. Não é. A gente tem que comer quando a gente está com fome, tá? Estresse também. Sempre falo aqui no meu canal. Quando você observa pessoas que tiveram a doença de Alzheimer, você vai ver no histórico de vida delas, você vai ver que geralmente essas pessoas passaram por grandes problemas, por grandes estresses e talvez não conseguiram agir, ter atitudes melhores, né, enfrentar da melhor forma esses causadores do estresse. Então, quando você está em estresse agudo, você produz muito cortisol, que também vai inflamar o seu organismo. Então, por isso que eu sempre bato na tecla com vocês. Procure uma caminhada, cuide da sua saúde emocional, procure estar perto da natureza, procure boas leituras, mas fuja do estresse, porque além disso, ele também vai prejudicar a área do nosso cérebro chamada hipocampo, que é uma grande responsável pelas nossas memórias. Então, observe que as pessoas estressadas, elas sempre vão se queixar de falta de memória. Elas sempre vão falar que não se lembram das coisas, que perdem compromisso e muitas vezes vão pensar até que já estão com a doença de Alzheimer, quando na verdade ainda é apenas o estresse e não o desenvolvimento da doença. Mas fatalmente vai levar a desenvolver Alzheimer se essa pessoa não cuidar do estresse, tá? Então é importante cuidar então da nossa saúde emocional e buscar aí a tranquilidade mesmo ao longo dos desafios da nossa vida, tá? Sedentarismo também. Quem é muito sedentário, tá? Quem não faz atividade física, infelizmente também está abrindo as portas para a doença de Alzheimer. Porque quando a gente faz atividade física, a gente
o que acontece no nosso organismo? Há um aumento dessa área cerebral, desse hipocampo, que é o responsável pelas nossas memórias. Então, com o estresse vai haver uma diminuição, ele vai prejudicar o hipocampo, e quando a gente faz exercício físico, há um aumento do hipocampo. Então, com isso, nós temos formação de novas memórias, né? Os nossos neurônios, eles vão viver muito mais, vão ficar muito mais resistentes quando a gente se exercita. Além disso, vão livrar a gente da depressão, livrar do estresse e trazer também um bom sono, que, aliás, o mau sono também é um dos facilitadores aí para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Porque quando você dorme bem, é realizada uma faxina no seu cérebro, uma limpeza, uma reciclagem, né? As células, elas vão vai havendo um processo de autofagia. Então, as células, elas vão comendo as suas partes ruins, vão decompondo aquelas partes ruins e vão reciclando ali os seus neurônios, as suas células aí do seu cérebro. Quando você não dorme, isso não acontece. Então, o que acontece? Você vai envelhecer mais rápido e você vai facilitar, então, a doença de Alzheimer e o desenvolvimento aí dessas placas senis. Então, é importante cuidar do seu sono também. Uma outra coisa que a gente precisa falar também são as deficiências de vitaminas, tá? É importante que você procure o seu médico, porque, por exemplo, quem tem deficiência de vitamina D, quem tem deficiência de vitamina B12, vitamina E, pode facilmente já estar desenvolvendo transtornos cognitivos, já tendo quedas aí na sua memória, na sua capacidade de raciocinar, na sua capacidade de entender e de se expressar, justamente por falta dessas vitaminas. Então, a falta dessas vitaminas está relacionada lá àquele subtipo atrófico que eu falei da doença de Alzheimer, tá? Então, é importante fazer dosagem das vitaminas também. Quem consome refrigerante diet também é um grande candidato a desenvolver essa doença. Por quê? Os refrigerantes diet, eles são super prejudiciais para os nossos intestinos. E quando prejudica os nossos intestinos, também prejudica os nossos neurônios, né? Eu falei na live passada dessa ligação dos nossos neurônios com o nosso cérebro, que é importante a gente cuidar da saúde intestinal. Então, quando você toma refrigerante diet, você prejudica o seu intestino, você também abre as portas para a doença de Alzheimer, tá? Quem faz uso também de muitas estatinas. O que são estatinas, gente? São aquelas medicações que são utilizadas para diminuir o colesterol. Algumas pessoas vão ter que usar, realmente, tá? Mas muitas vezes elas são indicadas quando, na verdade, essa pessoa poderia fazer uma mudança na sua dieta alimentar, tá bom? O que produz aí, faz com que a gente produza muita gordura no nosso organismo? Na verdade, são os carboidratos. Então, quando você prescreve para essa pessoa, ao invés de prescrever a medicação, você prescreve a diminuição de carboidratos, você vai fazer com que essa pessoa diminua, então, o consumo de estatina, ou provavelmente nem precise usar. E aí não vai haver atrofia cerebral, que é a diminuição do cérebro, que acontece com quem usa as estatinas por muito tempo. Então, por isso que é importante, ao invés de você pensar, focar só na medicação, você focar na sua mudança de hábitos, na alimentação, na prática de exercício físico e correr, né, da utilização de medicações, a não ser que seja realmente indicada, não haja outro jeito para você. Então, você vai sempre questionar seu médico: doutor, eu tenho que usar essa medicação? Né? Já conversei aqui com vocês várias vezes. Eu tenho que usar, eu posso adotar uma mudança de alimentação, eu posso adotar atividade física para alterar esse quadro que eu estou apresentando hoje, tá bom? É muito importante também. Além disso, como eu falei, tabagismo, tá? Quem fuma cigarro, é importante abandonar o hábito de cigarro. Quando a gente vai observar, como eu falei, pessoas que tiveram a doença, geralmente também fumaram cigarro. Cigarro vai trazer várias substâncias tóxicas para o nosso organismo que vão prejudicar, então, o nosso cérebro. Então, é importante abandonar o hábito de fumar também. E, por último, que poucas pessoas sabem que a falta de higiene bucal também está relacionada à doença de Alzheimer, tá? Quem não faz uma boa higiene, que tem infecções aí dentárias e geralmente nem sabe, vai fazer com que essas bactérias ultrapassem então essa barreira hematoencefálica e atinjam o nosso cérebro. Então é importante que você consulte também o dentista, tá? E que você cuide da sua saúde bucal para que essas bactérias aí dos seus dentes, dessas infecções não vão, né, pro seu cérebro, não atinjam o seu cérebro e façam com que você desenvolva então transtornos cognitivos, tá? Então vejam que para a gente se proteger da doença de Alzheimer, ao contrário do que dizem aí, há solução, tá? É importante mudança de estilo de vida, importante ver como que está a nossa saúde geral, se estamos com infecção, se estamos com inflamação, se temos deficiência de vitamina, se estamos muito estressados, produzindo muito cortisol, se estamos fumando, vamos abandonar.
para que a gente então possa fugir da doença de Alzheimer, tá? Então, fechando já para abrir para as perguntas de vocês, o que a gente faça? O que a gente pode fazer para prevenir a doença de Alzheimer? Primeira coisa, reduzir essas ameaças que eu falei para vocês, essas ameaças inflamatórias, infecciosas. Se você está com alguma infecção, tem que tratar. Se está com inflamação, tem que descobrir as causas, né? Mudar a alimentação, fazer atividade física, reduzir todas essas ameaças. Reduziu as ameaças, é importante fazer as dosagens de hormônios, as dosagens de vitaminas, para que o seu cérebro funcione bem, para que ele tenha alimento, né? Não tem como o seu cérebro funcionar bem se ele não estiver bem alimentado, tá? É importante, então, intensificar com essas substâncias, com essas vitaminas e também com treinos de memória a formação das sinapses. Eu tenho alguns artigos aqui, tem artigos no meu blog, tem alguns vídeos onde eu falei sobre reserva cognitiva. Reserva cognitiva você constrói quando você aprende novas coisas, quando você exercita o seu cérebro, faz exercícios de memória. Eu já dei várias dicas lá no blog também. Quando você trabalha o seu cérebro, tá? Você faz novas atividades, você viaja, você se propõe a fazer um trabalho voluntário. Com isso, você vai formando reservas cognitivas. Isso vai fortalecendo os seus neurônios. E o máximo que descobriram também, uma pesquisa muito recente, fizeram autópsia de idosos com mais de 90 anos que tinham uma saúde cerebral perfeita. E aí abriram, né, o cérebro dessas pessoas para olhar o que tinha ali de especial. Perceberam que essas pessoas tinham aquelas placas beta-amiloide que eu falei para vocês, que estão relacionadas à doença de Alzheimer. Mas ainda assim o cérebro delas funcionava bem. Então o que os cientistas chegaram à conclusão? Que justamente por conta do estilo de vida daquelas pessoas, que se alimentavam bem, que não eram sedentários, que faziam atividades, que aprendiam coisas novas, que faziam exercícios de memórias, essas pessoas, elas conseguiam fazer o seu cérebro funcionar bem, ou seja, ela tinha uma boa reserva cognitiva, mesmo tendo aquelas placas lá, beta-amiloide no cérebro. Então é importante fazer esses treinos, intensificar esses treinos de memória, ler bastante também, tá bom? E, claro, tudo aquilo que é importante, todas aquelas dicas que a gente recebe, que são importantes para a saúde do coração, são também importantes para o nosso cérebro. Então, tudo que disserem para você, olha, que disserem não, né? Vamos corrigir aqui. Tudo que os médicos dizem para você que são importantes para o nosso coração, para a saúde do coração, também são importantes para o nosso cérebro, são as mesmas recomendações, porque cérebro, intestino e o coração estão muito relacionados também, tá? E claro, a gente tem que adotar uma alimentação detox. O que é uma alimentação detox? É uma alimentação longe de alimentos industrializados, né? O máximo possível de alimentos orgânicos, com muitos alimentos antioxidantes. Sempre indico para vocês couve-flor, brócolis, a couve normal, né? Limão, gengibre, cúrcuma, todos esses alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, eles são importantes para que a gente possa aí jogar para fora também aquelas substâncias tóxicas, tá bom? Então, fechando aqui a primeira explicação, eu vou abrir agora para a pergunta de vocês. Eu vi que alguma colega aqui me perguntou a partir de que idade uma pessoa pode desenvolver a doença de Alzheimer. Então, geralmente, as pessoas desenvolvem Alzheimer a partir dos 60 anos, tá? Os casos anteriores de pessoas que desenvolvem a doença de Alzheimer antes dos 60 anos, geralmente eles estão relacionados àquele gene que eu falei para vocês, a APOE4, que geralmente a pessoa herda da família, tá? Mas, como eu falei no início, mesmo se você herda esse gene, geralmente as pessoas não fazem esse teste, também não há necessidade de fazer, porque mesmo que você herde esse gene, se você faz mudanças na sua alimentação, se você começa a fazer atividade física, se você olha a sua dosagem de vitaminas, você não vai desenvolver a doença. Tá? Então, mesmo que você tenha alguém na sua família, enfim, isso não significa que você vai desenvolver a doença de Alzheimer, tá? A Sônia está me falando que a mãe dela já tem demência, né? 8 anos, não conhece mais ninguém. Então, Sônia, eu vou abrir aqui só no computador para eu abrir a pergunta todinha, né? Mas, assim, é muito complicado para o cuidador cuidar de alguém que tenha doença de Alzheimer, porque você imagina, né? Chega em determinado momento que esse familiar, essa mãe, esse pai, ele não vai nem te conhecer. E aí você está ali cuidando de alguém que não se conhece mais, que não lembra mais de você. Mas a gente
sempre tem que fazer aquele exercício, né? Ela não lembra de mim, mas eu lembro dela. Eu sei a importância que ela tem na minha vida, que ela teve, então eu vou cuidar, eu vou estar ao lado, né? Porque essa pessoa é muito importante para mim. E depois que vai, o que fica é aquela saudade, né, gente? Aquela saudade forte. Infelizmente, a partir de determinado estágio da doença de Alzheimer, como eu falei, nós ainda não temos tratamentos que impeçam, né, esse avançar da doença, quando a doença está aí da fase mais avançada para lá. Então é importante a gente cuidar, mesmo com a tristeza. Eu sei que é triste, sei que é complicado, mas é importante a gente fazer a nossa parte, né? Cleonice está me falando que a paciente dela fala o tempo todo está triste. Pois é, não sei em que fase que ela está, né, Cleonice? Mas geralmente aí na fase inicial, quem tem a doença de Alzheimer tende a ficar muito triste, porque percebe que está acontecendo alguma coisa, mas não entende o que está acontecendo. Então, muitas vezes fica depressiva por conta disso. E também a depressão da própria doença, né? Os neurônios ali que estão sendo afetados. Então, pode trazer também essa tristeza, muitas vezes a apatia. Às vezes nem é uma tristeza em si, mas é uma apatia, né? Essa pessoa ela não demonstra muitos sentimentos. E isso é por conta realmente da área do cérebro dela que já foi afetada, tá? Também é muito comum. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui de vocês. A Sônia colocou aqui também, né? Que a mãe dela não anda mais, que não gosta muito de água. Então, eu tenho algumas dicas também, Sônia, no vídeo sobre desidratação, sobre o que você pode fazer para esse idoso aceitar, então, a ingestão de água, tá? Você pode optar aí por algumas frutas, como melancia, como melão, ou oferecer água de 30 em 30 ml, 50 em 50 ml, ou saborizar a água, botar umas gotinhas ali de fruta, né? De laranja, de limão, ou fazer um chazinho de hortelã. Tentar aí usar também a criatividade, mas no meu vídeo sobre desidratação eu explico também bastante, dou algumas dicas para que você possa utilizar, então, fazer com que essa pessoa faça ingestão de água, porque também a desidratação vai trazer confusão mental, tá, gente? É importante falar isso para vocês também. A Isabel está falando que está me gostando, né, Isabel, das palestras? Que bom, Isabel, fico feliz. E quem tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, pode fazer perguntas aqui, se não estiver bem explicado, tá? Que eu vou adaptar da melhor forma possível a linguagem para que vocês possam entender. A Simone está me perguntando por que as pessoas lembram as pessoas que têm a doença de Alzheimer, né? Elas lembram primeiro dos acontecimentos antigos e não dos recentes. Porque o que acontece? A primeira área do cérebro que é afetada é o hipocampo, onde são formadas as memórias recentes. Então, é por isso que a pessoa primeiro ela perde a memória recente e com a avançada doença, como todos, né, os neurônios do cérebro ali vão morrendo, as sinapses vão se perdendo, ela vai perdendo as outras memórias também, tá? Mas inicialmente é a memória recente por conta da área do cérebro que é primeiramente afetada, tá? A Glaciete está me falando que o marido dela tem Alzheimer. Tem alguns reflexos, é isso? Ele pode melhorar. Então, Glaciete, se ele está no início da doença, tente aplicar tudo que eu falei aqui no início, tenta orientar, auxiliar a fazer algum tipo de exercício físico, mudar a alimentação dele, tirar a alimentação industrializada, colocar óleos bons, tirar óleos ruins, tirar glúten, tá bom? Tirar farinhas brancas, que você já vai ter grandes benefícios. E procure, se possível, um nutrólogo também para fazer dosagem de vitamina dele, para ver como que estão as vitaminas, os hormônios, porque eu tenho certeza que ele vai ter grandes melhoras, tá? A Lia está me perguntando quais são os primeiros sintomas. Então, os primeiros sintomas, eu até coloquei aqui no início da live, são as repetições, tá? Se a pessoa fica muito repetitiva, faz as mesmas perguntas, conta as mesmas histórias, ela se perde, tem uma desorientação em relação ao tempo e o espaço, tá? Então ela vai perder compromisso porque ela perde o dia, ela pensa que hoje é segunda quando hoje já é terça, ela perde o horário das coisas, ela fica mais confusa, especialmente no final da tarde, ela tem dificuldades para resolver problemas também, para se expressar, até para concluir frases, tá? Ela vai estar ao longo de uma frase, ela vai perder uma palavra, ela não vai se lembrar a palavra que ela gostaria de falar. Então, muitas vezes ela vai dizer que a palavra está na ponta da língua, mas ela não consegue concluir a frase. E ela vai ficar muito irritada, no início fica muito irritada. Pode perder objetos também, coloca objetos em locais errados, perde esses objetos e às vezes coloca até a culpa nos familiares, porque ela não sabe onde ela colocou. E quando encontra, muitas vezes ela acha que aquela pessoa escondeu dela. Então, esses são os principais, os sinais iniciais da doença, tá?
A Cleonice falou que a idosa que ela cuida está assim. Então, Cleonice, se ela não tem diagnóstico, é importante procurar. Então, um neurologista, sempre digo, procure neurologista, psiquiatra, geriatra, mas procure também um nutrólogo, tá? Para que seja feito, então, as dosagens de vitaminas também. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Quem tiver mais pergunta pode colocar também. Lia, que bom que você gostou das informações. Quem tiver mais dúvidas também ao longo da semana, vocês podem colocar as dúvidas também. Também quero lembrar para vocês o seguinte, gente, existe o grupo, tá? O nosso grupo Saúde do Idoso. Eu fechei o grupo para que eu possa fazer, para que haja somente publicações minhas, porque são muitas pessoas, né? Nós temos lá no grupo, no primeiro grupo, quase 200 pessoas. Então, se eu abro para perguntas no grupo, o celular de vocês acaba ficando muito sobrecarregado. Então, é importante que vocês estejam no grupo, estejam incluídas. Lá eu aviso das lives, aviso quando eu publico os artigos, logo que eu publico, eu já coloco lá, publiquei um novo vídeo, já coloco no grupo. E as perguntas vocês vão mandar para o meu telefone. Lá no grupo tem o meu telefone, doutora Juliana Benevides. Vocês vão mandar as perguntas para mim e eu vou trazer na live. A live de hoje, especialmente, o tema foi escolhido no grupo. Porque eu perguntei semana passada quais eram os principais temas de interesse de vocês. E aí surgiu por várias pessoas o tema da doença de Alzheimer. Então é por isso que eu estou aqui falando sobre esse assunto. Também surgiu muita questão do câncer. Como cuidar de idosos já em fase avançada, fase final do câncer. Então, esse vai ser, já convido a vocês o tema da próxima live na próxima quarta-feira. Vou te ensinar como cuidar de idosos e como se preparar também para cuidar de pessoas idosas que já estejam numa fase avançada do câncer. Então, vocês vão entrar no grupo, tá? Só clicar no link que tem aqui na publicação e vocês entrando no grupo, vocês vão ter lá o meu telefone, vocês vão mandar a pergunta para o meu telefone e aí as perguntas, quando houver as perguntas maiores. Opa, deu uma embolada aqui. Mas as maiores solicitações de tema eu vou utilizar então para o meu cronograma aqui da live, tá? A Gal aqui está me perguntando, deixa eu ver. O pai dela já tem 14 anos, né, Gal? Que está com a doença de Alzheimer, está com 91 anos. Ela suspendeu a medicação. Então, Gal, o que acontece? Quando esse idoso já está numa fase mais avançada da doença de Alzheimer, não é indicado, claro, que você tire a medicação por conta própria, tá? Mas a partir da fase avançada, realmente nós não temos medicações que façam grandes efeitos na doença de Alzheimer. As medicações que vão mais ajudar nos sintomas são as medicações, os psicotrópicos, né? As medicações que vão ajudar esse idoso a dormir, que vão aliviar os sintomas. Porém, as medicações que nós utilizamos para a doença de Alzheimer, como a donezepila, memantina, elas já não fazem efeito a partir da fase avançada. Então, claro, você só pode tirar a medicação com uma orientação médica, tá? Mas, geralmente, realmente já não faz mais efeito a partir da fase avançada da doença de Alzheimer. Deixa eu ver, a Sônia está me perguntando, deixa eu ver, a Ana Godinho. O pai dela foi diagnosticado com 74, como faz para prevenir? Então, Ana, não sei se você estava aqui desde o início da live, tá? Mas é importante você cuidar, assistir, reiniciar aí a live depois que eu concluir e ver todas as dicas que eu dei acerca das mudanças de alimentação que você tem que fazer, buscar dormir bem, fugir do estresse, buscar formas de aliviar o estresse. Lembrando também, gente, que lá no meu canal do YouTube, eu também publiquei vídeos falando sobre a influência, né, entre sono e doença de Alzheimer, entre estresse e doença de Alzheimer. Então, você que não está no meu canal, pode entrar lá no meu canal do YouTube e assistir, então, esses vídeos que eu expliquei de forma mais detalhada, né, um vídeo para cada assunto, tá bom? A Luísa está me perguntando se eu já vi pessoas que têm benefícios com terapia ocupacional. Tem sim, Luísa, com terapia ocupacional e com treinos de memória também, tá? Porque quando você faz treinos de memória, quando você faz terapia ocupacional, você ativa o seu cérebro e você também na verdade, você auxilia naquele processo que eu falei para vocês de construção da reserva cognitiva, tá? Então, você vai, à medida que você vai se exercitando, você vai aprendendo a utilizar o seu cérebro de outras formas, você vai tendo novos aprendizados, claro, se estiver no início da doença, então por isso essa pessoa vai ter muitos benefícios também, tá? Eu quero dar um grande abraço para a Fátima, a doutora Fátima, que está aqui, seja bem-vinda, minha impulsionadora aí, né, desse trabalho online, gratidão, muito obrigada, Fátima, por você estar aqui, estar sempre compartilhando as lives também, tá?
Marlene está me perguntando aqui, deixa eu ver, o pai dela tem 88 anos, né, Marlene? A ressonância deu a doença. Tem que levar ao nutrólogo. Então, eu sempre indico levar ao nutrólogo, porque, como eu falei, essa abordagem que eu estou fazendo aqui é de pesquisas recentes nos Estados Unidos, onde já estão sendo feitas reversões da doença de Alzheimer. E aí, como a gente viu no início do vídeo, muitas vezes os sintomas, né, da doença, ou seja, o subtipo atrófico da doença, que é onde a ausência ou produção diminuída de hormônios, onde há poucas vitaminas, você consegue reverter quando essa pessoa volta a condições ótimas de vitamina, ou seja, quando de repente ela faz a suplementação, começa a se alimentar melhor, é possível fazer essa reversão da doença de Alzheimer. Mesmo que esse nutrólogo, até que ele não saiba disso, ele vai te pedir vários exames e vai fazer a dosagem de vitaminas. Se houver deficiência de vitaminas, de hormônios, ele vai pedir para essa pessoa suplementar. Então, com isso, essa pessoa vai ter muitos benefícios aí para a sua memória, tá? Então, por isso que eu indico sempre procurar um nutrólogo também, até que, é claro, que chegue aqui no Brasil, que aumente o número de neurologistas, né, psiquiatras e geriatras que trabalham com essa nova abordagem da doença de Alzheimer, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Treino de memória funciona. Que legal, Ivone, que funciona com a sua paciente. Fico feliz de saber. A Sônia está me falando que a mãe dela toma memantina, né? Então, a memantina utiliza aí no início da doença avançada, mas depois o médico geralmente suspende, porque a memantina realmente não vai ter mais efeito, tá? É importante que vocês saibam disso também. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Quem tiver mais perguntas pode colocar também. Então, sempre lembrando a vocês, gente, eu sempre publico, falo para quem assiste aqui as minhas lives, eu já digo qual é o tema da próxima live. Então, o que vocês podem fazer? Já anotem as perguntas, ou já podem me mandar por mensagem, ou mandar no zap, porque eu já venho para a live já trazendo também as respostas para as perguntas de vocês também. Também podem colocar aqui, que eu vou responder também sempre que possível, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que só, não estou vendo mais perguntas aqui. Bom, quero pedir a vocês novamente, foram beneficiadas com essa live? Foi importante para vocês? Me ajude compartilhando, marque os amigos de vocês, para que, sempre digo para vocês, quando a gente tem algo que beneficia a gente tem que levar para outras pessoas, né? Eu estive aí, só contando resumidamente a minha história para vocês, eu estudo aí o envelhecimento já há mais de 10 anos, né? E eu sempre me incomodou muito o fato de eu conseguir beneficiar poucas pessoas. E no ano passado, me tiraram do meu setor, eu trabalhava com idosos em um setor da universidade, eu fui alocada em um outro setor. Isso me trouxe uma tristeza muito grande, porque trabalho muitos anos com essa área, tenho muita experiência que eu gostaria de ficar trabalhando sempre. Mas foi nesse momento, especialmente, que eu descobri a internet, que eu descobri que eu poderia, com aquele conhecimento que eu tinha, que me incomodava ter o conhecimento e não passar para muitas pessoas, eu descobri a internet e hoje eu estou compartilhando. Então é por isso que eu sempre peço a vocês, aprenderam? Foi benéfico para vocês? Então compartilhe com outras pessoas, mande por mensagem, mande pelo WhatsApp, enfim, né? Leve essa informação para mais pessoas para que outros sejam beneficiados também, tá? A Rosângela está me dizendo que o pai dela fica pedindo para comer diariamente. Então, Rosângela, ele foi diagnosticado com a doença de Alzheimer? Se ele foi, tá? É normal isso acontecer sim, tá? Ele esquecer que ele comeu, mas se ele não se lembra, se ele não foi diagnosticado, é importante você procurar então um neurologista, psiquiatra também, tá? Marlene, a medicação que o doutor passou são medicações para tratar a questão dos sintomas psiquiátricos, tá? Provavelmente essa pessoa está apresentando então sintomas psiquiátricos, alucinações, confusão mental, e aí se utilizam essas medicações que você citou. A Graciete falou que o marido dela toma memantina, quetiapina, 2 anos, melhora quase não tem. Então, gente, eu pretendo fazer uma live também falando especificamente sobre as medicações. Nem todos vão ser beneficiados com as medicações que existem para a doença de Alzheimer. Lembrando que essas medicações não curam, tá? Elas apenas controlam os sintomas por algum tempo. E nem todas as pessoas vão ter essas melhoras aí, na verdade, esse retardo na progressão da doença. Alguns não vão ter, tá? E aí, se você percebe que essa pessoa não está tendo melhora nenhuma, é importante que você procure um médico, é claro, e relate isso. Porque assim, se não está vendo, se a doença não está estacionada,
estacionando de uma certa forma, né? Porque na verdade a doença continua progredindo, mas se os sintomas não estão diminuindo, é importante que você procure o médico e veja se realmente está tendo algum benefício, porque se não está tendo nenhum benefício, é melhor suspender. Porque se não suspender, essa pessoa vai continuar tendo efeitos colaterais sem ter nenhum benefício, né, para a memória e para outros sintomas aí da doença de Alzheimer. Então, converse com o médico sobre esse assunto, tá bom? A Márcia está me dizendo que a internet está ruim. Não tem problema, Márcia, a live vai ficar aí amanhã, depois, quando você quiser, você pode assistir, tá bom? A Rosângela disse que ele tem a doença de Alzheimer, então é comum. Rosângela, tem um vídeo meu lá também no YouTube, onde eu explico o que você pode fazer quando essa pessoa quer comer toda hora. Ela se esquece que comeu e quer comer toda hora, tá? Então assiste o meu vídeo lá no meu canal, que eu explico direitinho o que você pode fazer nessa situação. A Ivone está me falando que a alimentação é muito benéfica. É sim. Tirou isso industrializado, tirou farinha branca. Na verdade, é assim, gente. Quando a gente pensa em alimentação saudável, o que é alimentação saudável? É você tirar o máximo possível de produtos industrializados. Você tirou os industrializados, o que vai ficar para você, geralmente, é o saudável, né? Desde que você faça, igual eu falei na live sobre alimentação aqui, saúde do idoso. Tem a laranja? Você vai comer a laranja, não fazer o suco. Você fez o suco, você tirou ali as fibras da laranja, então vai se tornar um veneno para você. Mas a alimentação da forma que ela vem, de Deus, né, pra gente, ela é o que vai nos ajudar e que vai fazer com que a gente previna essas doenças, tá? A Márcia está me colocando uma questão aqui, né, da mãe dela que persegue a neta. Então, Márcia, é muito complicado. Tem situações que a gente tem que utilizar a criatividade mesmo, né? Mas, como eu conversei com você já por mensagem, o que geralmente ajuda muito nessas situações é manter um olhar carinhoso, manter a calma, não se estressar. Provavelmente ela está olhando para a neta dela, ela não está vendo a neta, né? Ela está vendo uma outra pessoa, ou ela está vendo alguém desconhecido, ou pode estar confundindo com alguém que ela não gostava anteriormente. Então, realmente, nesses casos, é preciso ter muita paciência. Mas uma coisa eu posso te dizer, Márcia, que isso vai passar. Vai passar, e quando passar, que ela estiver numa fase mais avançada, vocês vão sentir saudade até dessa fase em que ela está perseguindo. Você pode acreditar no que eu estou falando. Quando ela parar de falar, quando ela parar de andar, até falta da perseguição dela vocês vão sentir. Então, assim, respira fundo, conversa com a neta direitinho, né? Explica para ela o que é a doença, respira, porque isso daí também vai passar, tá bom? A Gal está falando que gostou das orientações, que bom que eu tirei as dúvidas de vocês. A Ivone falando a importância da espiritualidade, também é importante em qualquer... Voltei aqui, gente. O horário de eu tomar o meu copinho com água, limão e glutamina, que é bom para a saúde. O despertador desperta às 8. Então é importante também a gente cuidar da espiritualidade, cuidar da alimentação, fazer exercício físico, né? Todos os eixos aí que são importantes para a nossa vida. A Thelma está colocando aqui que a mãe dela está com a doença já avançada, não quer mastigar. Tem que ter muito cuidado, tá, Thelma, com a alimentação, tentar colocar ela o máximo possível sentada para se alimentar, porque senão ela pode ter pneumonia por aspiração, tá? A maioria das pessoas que têm a doença de Alzheimer, inclusive, elas falecem por pneumonia por aspiração. Então, é importante observar a posição dela na hora de se alimentar para que o alimento não vá para os outros orifícios, tá bom? Cuide bastante disso aí também. E se tiver que passar para alimentação pastosa também, que passe com a orientação do nutricionista, é claro, tá? A Sônia está agradecendo, que bom. A Gal também, realmente, né, Gal? Quando chega na fase avançada, a gente sente falta daquela fase anterior, sim. Bom, eu quero dar um abraço para vocês, dar uma boa noite. Hoje chegamos aí a 1 hora de live, né, gente? Acho que foi uma live aí, fiquei muito feliz, né, de conseguir trazer essas informações, tirar algumas dúvidas de vocês. E lembrando, então, gente, os maiores medos dos idosos são das doenças, né, relacionadas às doenças, é câncer e doença de Alzheimer. Então, hoje nós conversamos sobre a doença de Alzheimer. Vamos conversar muito mais em outras lives, mas semana que vem vamos conversar sobre como cuidar de idosos que já estão na fase avançada do câncer. Então, divulgue para outras pessoas essas informações, tá bom? Para que essa nossa live aqui tenha bastante participações e a gente consiga atingir mais pessoas, tá bom? Forte abraço para vocês.
Fiquem em paz. Quem não está no grupo, aproveite para entrar no grupo, me manda mensagem com o telefone. Já pedi minha equipe também para colocar na postagem, além do link, colocar o número do meu telefone, que aí vocês podem me colocar um oi e eu adiciono vocês lá, tá bom? E quem estiver no grupo vai ser sempre privilegiado aí, vai receber as informações em primeira mão, tá certo? Forte abraço para vocês então, fiquem em paz e a gente se vê então semana que vem e a live será na quinta-feira, tá bom? Às 19 horas. Um abração para vocês. Tchau.